Olá pessoal, nesse quinto vídeo vamos falar de algo muito importante e bastante desafiador, que é como eu discordar das pessoas. Como eu vou discordar de alguém? Lógico, pensando em relacionamento, pensando na habilidade de ter relacionamento. Discordar sem ter habilidade de relacionamento é fácil, é só falar, você está errado, eu não concordo com você. Essas são palavras que não devem ser ditas se eu quero manter um bom relacionamento com o meu parceiro, com o meu cliente, com o meu par de trabalho. Então existe uma técnica que ajuda muito a eu discordar de alguém ou discordar de uma situação sem gerar uma animosidade, sem gerar um atrito. E é uma técnica bem simples, que se ela aplicada bem mecanicamente, funciona. E depois no dia a dia a gente acaba usando ela constante, acaba virando de uma maneira automática. Ela é dividida em 4 etapas, em 4 pedacinhos. Depois naquela documentação vai estar marcadinho também lá, bem legal. Mas basicamente é o seguinte, a técnica para me discordar, o primeiro ponto eu tenho que ouvir o que a pessoa está falando. Então volta lá naquele primeiro vídeo em saber ouvir, em ser um bom ouvinte. Então eu tenho que ouvir o que é. Então a pessoa vai falar, por exemplo, que o sistema está com um problema, que está calculando tudo errado, ou que está dando erro, tal, não importa. Ela vai passar uma coisa. E aí você sabe que aquilo não é, por exemplo, você já sabe que você vai discordar daquilo, porque você já sabe que está em ordem, uma situação assim. Então depois que eu ouvi isso, de vez eu já estar falando, você está errado, não é isso, nada disso. A gente vai fazer o quê? A gente vai usar uma técnica que chama de amortecer, usar um amortecedor. Qual é o objetivo de um amortecedor real num carro? É ele diminuir o atrito, né? Então o amortecedor da nossa técnica também a gente vai colocar uma frase, e naquela documentação eu coloquei algumas frases já de exemplos que a gente pode estar usando, que é para amortecer. Para que é isso? É para que a gente tenha tempo de acalmar o nosso ânimo, porque de repente a gente não está gostando do que a gente está ouvindo, pode ser algo que não seja agradável, e também dá tempo da gente pensar na terceira parte, que é ter uma evidência. Então como é que seria? Então a pessoa fala algo, eu escuto. Aí eu vou amortecer. Então amortecer, por exemplo, seria assim, de repente a pessoa fala assim, o sistema está fazendo tudo errado, está calculando tudo errado. O que seria o amortecer? Eu colocaria uma frase assim, olha, entendo a sua preocupação, é interessante o seu ponto de vista, ou é importante o que você está me falando. Eu não estou dizendo nada, eu só estou dando um tempo para que eu tenha tempo de pensar e me acalme. E eu não estou contrariando o que a pessoa está dizendo, eu estou concordando e não ao mesmo tempo. Então essa é o amortecedor. Eu entro com uma frase. Em seguida eu vou colocar uma evidência. O que é essa evidência? É algo real que eu sei que está certo. Então, por exemplo, olha, eu fiz. Então o cliente fala, olha, o sistema está fazendo. Então eu ouço. O sistema está fazendo o cálculo tudo errado. Puxa, é muito importante isso que você está me colocando. Estou amortecendo. Eu fiz os testes hoje em cima da sua base, emiti várias notas fiscais, assim, assado. Então o que é isso que eu falei agora? É uma evidência. E aí, por última etapa, eu vou dar a minha opinião. Então, com base nisso, o sistema está fazendo os cálculos certos. Então, sempre são 4 etapas. Eu escuto, eu amorteço, eu dou uma evidência real e aí eu dou minha opinião. Então, nesse período todo que eu estou fazendo, a pessoa não sabe o que eu vou falar. É diferente de uma discordar naturalmente, o que eu faço como? A pessoa fala, eu já dou opinião. Não tá errado o que você está falando. Não, o sistema está certo. O cara não vai ouvir mais, porque você discordou dele. Ele não vai ouvir o que você vai falar depois, mesmo que você dê a todas as explicações, ele já vai estar ofendido, porque você discordou. Com essa sequência, ele vai te ouvir até o final, porque você não falou ainda se você concorda ou não. Você ouviu, você amorteceu, aí você explicou o que você fez com uma evidência real, e aí sim você dá uma opinião. Mas tem que ser uma opinião positiva, uma opinião falada. Então com isso realmente o sistema está funcionando. Não assim, o que você falou está errado. Aí também caiu, voltou o que era antes. Então não, com base nisso o sistema realmente está correto, está funcionando. Então são sempre nessa sequência. Se a gente fizer essa sequência dessa maneira, é muito mais agradável eu discordar. O cliente vai receber isso de uma maneira mais amistosa, porque eu não estou batendo de frente com o que ele está falando. Então sempre evitar falar, olha, isso está errado, o que você falou está errado, não concordo com você. Não, segue as 4 etapas então. Escuto, amorteço, entro com uma evidência e dou minha opinião de maneira positiva. Ok?
Na documentaçãozinha lá tá explicando, tem os exemplos de frases, só são alguns exemplos, dá para usar ela, dá para se encaixar. Né, encaixar um outro tipo de frase e tal. Uma coisa importante nessa sequência é assim, eu escuto a pessoa, aí eu vou colocar o amortecedor, a pessoa fala, eu falo, olha, entendo a sua preocupação, por exemplo. E aí eu vou dar uma evidência, explico tal. Existem 4 palavrinhas que eu não posso falar, que é o mais, porém, contudo e entretanto. Tá também marcado lá. Por quê? Quando eu entro com essas palavras, inconscientemente, a pessoa vai perceber que tudo aquilo que eu falei, eu tô anulando. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, olha, o sistema está com problema. Aí eu falo, puxa, entendo sua preocupação. Olha, eu fiz os testes assim, assado, contudo o sistema está funcionando. Quer dizer, então, o que ele falou está errado. Porque essa palavra, o contudo, entretanto, quer dizer que tudo que ele falou não está errado. Então eu tenho que simplesmente dar a minha opinião de acordo com a evidência. Então eu simplesmente coloco essa opinião. Então seguindo essas 4 etapas, fica mais fácil eu discordar com alguém com habilidade.